eu acho importante a gente entender da seguinte forma. O crédito tributário é quando o Estado já pode exigir, ele pode cobrar de você, ele já pode exigir o recolhimento do valor. Mas como, o valor do tributo, mas como que eu posso entender isso para ficar mais fácil? Que eu acho que é mais bacana. O CTN divide com as seguintes expressões. Ele fala obrigação tributária e tem hora que ele fala crédito tributário. Tem hora que ele fala obrigação tributária, tem hora que ele fala crédito. O que quer dizer obrigação tributária? Obrigação tributária é aquela relação que ela está inexigível, é uma relação inexigível. Como assim inexigível? Lembrando que nossa aula não é de obrigação tributária. Nós vamos falar de crédito e lançamento, mas só para tu entender o conceito. A obrigação tributária, ela nasce sempre da subsunção do fato à norma. Subsunção do fato à norma. Você praticou o PTU. Você comprou imóvel, tá lá, comprou imóvel, tô feliz da vida, que legal, bonitinho. Naquele momento da aquisição, somando, obviamente que tá temporal, aquela coisa toda, você praticou o fato jurídico. No momento que você praticou o fato jurídico, olha aqui, você houve a subsunção. Subsunção do quê? Do fato à norma, juntou o fato à norma. Naquele instante nasceu a obrigação tributária. Nasceu, para ficar mais fácil, onde eu quero chegar, a relação jurídica. Então, obrigação tributária e relação jurídica tributária são sinônimos. Obrigação tributária e relação jurídica são sinônimos, é a mesma coisa. Ponto. Fechou. Mas qual a importância disso para o crédito tributário, para todo mundo entender? Qual a importância? Por que eu estou falando disso? De novo, não estamos focando, não estamos falando de aula de obrigação tributária. Não estamos falando o que é obrigação principal, o que é obrigação acessória. Vamos deixar isso para uma outra oportunidade, tá bom? Então vamos lá. Nasceu a relação jurídica, quer dizer o quê? Nasceu a obrigação tributária. Ou no CTN você não acha a expressão relação tributária ou relação jurídica tributária. Você encontra simplesmente a expressão, obrigação tributária. Ou você encontra, que é outra coisa, eu vou falar crédito tributário. Mas e aí? Para que serve essa asneira toda que eu estou falando? Obrigação tributária significa o quê? Relação jurídica, como eu falei. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, é uma relação jurídica inexigível. Essa palavra é importante anotar e não esquecer. É uma relação inexigível. Inexigível. Mas peraí, como assim inexigível? Não tem força? Não, não tem. O Estado pode exigir o recolhimento? Não, não pode, porque é inexigível. Onde eu quero chegar com tudo isso? Quando nasce a obrigação tributária, ela não tem força jurídica. É um carro sem combustível, não tem nada, ela não funciona, não vai para nada. Ela se presta para quê? O nascimento da obrigação tributária. Tudo que eu falei agora, comprou imóvel. Para que se presta essa obrigação tributária? Só para que ele estabelecer a relação jurídica. Só para estabelecer a relação. Estabelecer a relação de quem? Contribuinte, Estado. Contribuinte, Estado, só serve para isso. Ela não tem força. Foca nisso, a obrigação tributária não tem força. Preciso de algo para dar força, que é a nossa aula de hoje. Nós estamos percebendo, nós estamos só numa introdução do negócio ainda. Vou melhorar. O imposto de renda, está todo feliz da vida lá, fez um serviço lá, fiz não sei o que, ganhei 10 mil. Pô, show de bola, ganhei 10 mil. 10 mil, ou ganhei 10 mil em 2000, vai, 16. Você tem que pagar imposto de renda em 2016? Não, você vai recolher, tu não sabe, a regra geral, você recolhe quando? Em 2017, vai declarar, pega a DARF lá e paga em 2017. Não vai fazer nada desse negócio agora, tá? Não vai recolher nada em 2016. Mas a relação jurídica foi estabelecida, a relação jurídica nasceu em 2016. Já você está preso ao Estado. Quando eu falo imposto de renda, com a União Federal. Então, a obrigação tributária nasceu, mas ela é inexigível. Porque você não recolhe agora, você vai recolher só depois. Beleza? É onde eu queria chegar. Você recolhe depois. Nasceu a obrigação e você recolhe depois, tão somente. Beleza? Mas você recolhe depois por quê? Você vai recolher depois. Lembra? Nasceu a obrigação, ela é inexigível. Nasceu a obrigação, ela é inexigível. Você vai recolher quando? Nesse exemplo que eu dei, só nesse seguinte. Mas aí, tá, legal. Nasceu a obrigação, ela é inexigível. Não tem força nenhuma, mas o Estado quer teu dinheiro, o Estado quer, ele quer te lascar de qualquer jeito, ele quer teu dinheiro. O que ele tem que fazer? Ele tem que seguir a regra do CTN, do artigo 142 ao 146, do 142 ao 146. Meu conselho, a leitura é só no 142.
O que ele fala nesses artigos? Ele fala o seguinte: como nasce algo chamado, que agora é a nossa matéria, agora é o conteúdo em si. Quando nasce, ele quer criar algo chamado crédito tributário. Ele quer criar alguma coisa chamada crédito tributário. Beleza? Crédito tributário. E aí? Mas o que é o crédito tributário? Crédito tributário, presta muita atenção. Ele é sinônimo, você vai entender, hein? Presta atenção no roteiro todo. Crédito tributário é sinônimo de obrigação tributária. É a mesma coisa, tanto que o sobrenome é o mesmo. Ó. Tributário é tributário, obrigação, crédito. O sinônimo é o mesmo, tributário. Vamos lá. Crédito tributário é sinônimo, é a mesma coisa que obrigação. Mas para aí. Eu falei agora há pouco que a obrigação, ela é inexigível. Ó. Não pode exigir, não tem força. Não vai para frente, ela não vai para frente. Você precisa o quê? De algo a mais. Onde eu quero chegar? O crédito tributário, ele é sinônimo de obrigação. Só que tem uma coisa a mais. Ele tem um plus, tem um negócio diferente aqui. O que ele tem? Crédito, ele seria a obrigação, olha como eu vou falar. Ele seria a obrigação, mas a obrigação agora exigível. Exigível, presta atenção. Quando eu tinha obrigação, não posso exigir. Quando eu tenho crédito, significa o quê? Ó, volta. Eu pego aquela obrigação, troco a roupinha dela. É obrigação, troquei a roupinha, ó, despi, bonitinho, troquei a roupinha, agora virou o quê? Crédito. Então, obrigação e crédito são sinônimos. Só que a obrigação, ela não tem força jurídica, o crédito tem. O crédito tributário tem. Então, crédito e obrigação, porra, é a mesma coisa. Só que o crédito tem exigibilidade, o crédito tem força jurídica. Coisa, obviamente, que a obrigação não tem. A obrigação só faz o quê? Estabelece a relação. Ela estabelece a relação. Crédito é quando tem a exigibilidade. É quando está valendo o negócio. Aí você está lá, acho que eu vou casar. Vai casar, pô, legal. Vai no cartório, entregou tudo, assinou a papelada toda, todo feliz da vida. Assinou, pô, legal. Aquilo estabeleceu uma relação ali. Mas uma relação não tem força ainda não. Por quê? Vai publicar, vai mandar para o diário oficial, vai estabelecer o casamento. Opa, publicou, tá tudo bonitinho? Perceba, o que era inexigível, o que não tinha força jurídica, agora tem. Agora você está lascado, agora nasceu força jurídica. Fechou? Então volta, fechou, não, vamos voltar. Obrigação é uma relação jurídica sem força. Crédito é a mesma relação, só que agora com força. Para ficar mais fácil, muito mais fácil. Obrigação, ela não vence, ela não tem vencimento. Crédito tributário tem vencimento. O crédito tributário, ele sempre vai vencer. Ele tem o biômio, né? Ele tem uma dicotomia, ele tem crédito, débito, crédito, débito, crédito, débito. Isso que é crédito. Obrigação, só estabelece relação, ativo e passivo. Crédito vai vencer. Volta tudo. Obrigação, não tem boleto, crédito tem boleto. Obrigação, não vence, crédito tem vencimento. Obrigação inexigível, crédito exigível, passível de execução, se você não pagar, etc. Beleza? Então, obrigação inexigível, crédito é exigível. Maravilha? Vamos continuar nesse raciocínio.